Apoio Educacional Toledo Advogados Associados. Olá, tudo bem? Essa imagem que você está vendo é da minha coluna. É uma hérnia de disco bem severa e que, como você pode imaginar, me provoca dores assim horríveis e crônicas. Eu já venho lidando com esse problema há algum tempo, mas nunca com a disciplina e a rotina necessária, até que procurei um especialista. Aliás, eu faço questão de frisar que eu estou falando como paciente. Eu não sou ortopedista, não sou professor de educação física, não sou fisioterapeuta ou qualquer tipo de experiência com a área da saúde, eu não tenho nenhuma. Só mesmo eu sou um paciente. E é como paciente que eu quero trazer a minha experiência para vocês. Só que eu vou fazer um vídeo não falando sobre Pilates e sobre as técnicas, etc. Mas eu quero falar sobre o fundador. Por quê? Porque o resultado que eu experimentei com esse tratamento é simplesmente fantástico. Eu sei que para cada paciente é uma realidade, mas como funcionou para mim, talvez funcione para você também, que tem o mesmo problema que eu sei que é bem comum ao redor do mundo todo, ou seja, problemas da famosa coluna e dor nas costas. Eu agradeço muito a sua atenção e, de coração, eu queria mesmo dividir a minha experiência com vocês e dizer que foi simplesmente fantástico o resultado. Compreende? Eu lido com muito mais facilidade com as minhas dores do que no passado. Antes, eu não conseguia ficar em pé por muito tempo. Eu não conseguia me sentar por muito tempo. Eu não conseguia ficar deitado numa posição confortável, que eu encontrasse, que eu achasse confortável por muito tempo. É isso. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e eu vou ter o prazer de contar a história de Joseph Pilates, o herói do movimento. Antes de conhecer os aspectos fundamentais do método em si, que hoje conhecemos simplesmente como Pilates, é preciso entender as nuances por trás do seu gênio fundador, o herói do movimento Joseph Hubertus Pilates. Herdeiro de um sobrenome um tanto quanto peculiar, pomposo, não é? Que atualmente é utilizado para designar toda a sua técnica e princípios, Joseph Pilates era apenas mais uma pobre criança a crescer com o destino virado de ponta cabeça. O menino nasceu em um vilarejo chamado Mönchengladbach, na Alemanha, no ano de 1883. E desde o início, os relatórios médicos ao seu respeito não eram nada entusiasmantes. Durante a sua infância, Joseph Pilates chegou a sofrer com diversas doenças, tais como asma, o raquitismo, a bronquite e a febre reumática. E apesar de não existirem muitas expectativas quanto a ele e o seu futuro, o menino fez questão de nunca aceitar a derrota, lutando ferozmente contra as suas próprias debilitações naturais. Persistência essa que provavelmente se deu graças à junção dos ideais de seu pai, um ginasta grego, e sua mãe, uma naturopata que acreditava na estimulação do corpo para estimular a cura pessoal sem o uso de medicamentos. Tudo isso fez com que, quando ainda era muito jovem, Joseph começasse a buscar sozinho pela sua cura e desenvolvimento, encontrando nas atividades físicas o primeiro caminho para o seu sucesso. Naquele momento, ele usou técnicas já existentes como a yoga, o mergulho, o boxe, a natação e o esqui para aprimorar o seu corpo sem nunca abandonar o estudo e a busca pelo conhecimento, que se firmaram em áreas como a fisiologia, a anatomia e a medicina oriental. Técnicas estas que no futuro iriam auxiliá-lo na criação do seu próprio método, o nosso famoso e querido por mim, Pilates. Quando tinha 32 anos de idade, Joseph acabou se mudando para a Inglaterra,
local em que acabou se profissionalizando como boxeador. A grande questão foi que, naquele mesmo período, o homem acabou sendo preso em um campo de concentração de Lancaster e, o que para muitos acabou sendo o fim, se tornou o verdadeiro grande começo de Joseph Pilates. Enquanto estava recluso no local, Joseph deu início à criação do seu método, com técnicas focadas em exercícios feitos no solo. Mas naquele momento, Joseph não foi o único a entrar no pique das suas atividades. O homem convenceu a todos do seu campo a se exercitarem, seguindo os modelos que ele mesmo havia desenvolvido. E por incrível que isso possa parecer para alguns, essa ação teve um resultado fantástico, que fez com que ele ganhasse um destaque quase que imediato. O fato é que, durante aquele período, diversos campos acabaram sucumbindo graças a uma epidemia de gripe, a influenza. Mas ainda assim, a mesma não foi capaz de abater Joseph Pilates e os seguidores da sua prática, que pareciam contar com uma resistência crescente e fora do comum. A partir daquele momento, Joseph se tornou enfermeiro, trabalhando na recuperação dos feridos de guerra e, mais uma vez, usou a sua criatividade para exceder as expectativas de todos, já que não tinha muitos materiais para trabalhar com os feridos e grande parte deles não podia sair de seu leito. Joseph teve a brilhante ideia de usar as molas das camas de seus pacientes para realizar exercícios simples e funcionais que ajudariam na melhora do seu condicionamento físico. Para você ter uma pequena ideia da genialidade desse homem, essas tais camas mecanizadas serviram como precursoras dos aparelhos de exercício utilizados recentemente no Pilates, como o Cadillac e o Reformer. Plataformas essas que, sem dúvida alguma, você já deve ter visto em algum lugar por aí, graças a algum praticante de Pilates e que se tornou um ícone do método de Joseph. Foi então que, já com seus 46 anos de idade, Joseph acabou indo para os Estados Unidos, local em que encontrou a sua tão amada esposa, Clara, é o nome da minha filha, com quem viveu todo o resto da sua vida. Naquele momento, a mulher era enfermeira, mas depois de se apaixonar por Joseph e seus ideais, acabou abrindo, junto com ele, um estúdio em Nova York. Estava localizado na 8ª Avenida, junto ao New York City Ballet, e permaneceu ativo até a década de 60. Naquele período, o método era chamado de Contrology, e serviu como uma importante prática para as bailarinas e os bailarinos lesionados. Além do seu estúdio e do método que ele deixou de herança para todos nós, Joseph também escreveu 2 livros. O primeiro deles, chamado Sua Saúde, foi publicado em 1934 e abordava questões como saúde, qualidade de vida e a importância do exercício na cura de patologias, funcionando tanto para a prevenção quanto para a reabilitação das mesmas. Já no ano de 1945, a obra em questão foi chamada de O Retorno à Vida pela Contrologia e foi feita em parceria com John William Miller, com quem buscou junto esclarecer a verdade por trás do termo contrologia, assim como delimitar uma lista de exercícios que faziam parte do método. Todos os seus trabalhos permaneceram a extremo vapor até o momento da sua morte, em 1967, o ano em que eu nasci. Ele estava no auge de sua boa forma, mesmo com os seus 83 anos de idade. E tal infortúnio recaiu sobre ele depois de algumas complicações oriundas de um incêndio que aconteceu no seu estúdio de contrologia. O método chamado de Pilates. Como podemos ver, no decorrer da história de vida do genial Joseph Pilates, o primeiro nome da prática dado por ele e sua esposa foi Contrology, que pode ser traduzido para o português como contrologia.
o ano de origem do método estabelecido na década de 1920 e para a formação de seus preceitos, tinha-se como base a ideia de que cada movimento do nosso corpo, fossem eles realizados pelos nossos músculos, tendões ou ligamentos, poderia ser controlado de forma consciente. Seguindo essa lógica, existe uma forma correta de se realizar cada um dos nossos movimentos, e eles estão relacionados tanto com a nossa mente quanto com o nosso espírito. Tais exercícios eram tidos como uma excelente atividade para aqueles que desejavam trabalhar aspectos como a sua concentração, força ou mobilidade, fazendo com que o corpo pudesse ser trabalhado da maneira mais uniforme, ajudando não apenas no tratamento e prevenção de patologias, mas também no desenvolvimento do seu aspecto físico. Todo esse método foi aperfeiçoado em grande parte durante a Primeira Guerra Mundial, quando Joseph e seus companheiros puderam ver com mais clareza os resultados positivos trazidos pela sua criação. Ainda assim, ele nunca deixou de aperfeiçoá-los, mantendo o aprimoramento de suas técnicas vivo até o ano de sua morte em 1967. Mas para realizar os exercícios indicados por Joseph, é preciso muito mais do que apenas copiar a sua forma, sendo fundamental entender de verdade o seu método e os seus princípios, que se diferenciam e muito das séries de repetições encontradas em algumas academias, quando a quantidade acaba se tornando mais importante do que a qualidade. Por serem exercícios ideais para aqueles que buscam a reabilitação, melhorando as suas dores crônicas, meu caso, os seus problemas neurológicos e ortopédicos ou qualquer outro tipo de distúrbio que a pessoa possa vir a estar enfrentando, o Pilates é sempre feito com muito equilíbrio e cuidado. É aí que está o segredo. Durante a realização dos seus exercícios, é preciso manter toda a sua concentração e foco na atividade em questão, já que o objetivo é o seu controle racional e não a repetição inconsciente e descuidada dos mesmos. Além disso, eles podem ser divididos em duas categorias. A primeira delas, chamada de Mat Pilates, é formada por exercícios realizados no solo, nos quais não é preciso nenhum tipo de equipamento e aonde o único peso utilizado é aquele proveniente do seu próprio corpo e, é claro, da ação da gravidade, que podem ou não ser auxiliados por algum acessório. Em contrapartida, existe uma outra vertente do Pilates, na qual é estritamente necessário o uso de equipamentos específicos, como a cadeira, o reformer, o wall e o trapézio. Todos esses exercícios, independente da sua categoria, podem ser classificados entre os níveis básico, intermediário e avançado, no qual se variam aspectos como a carga, o ângulo e a frequência. No geral, Joseph Pilates desenvolveu um total de 34 movimentos. Entre os principais estão técnicas como o 100, Roll Up, Rolling Back, Saw, Swan Dive, One Leg Kick, Double Kick, Leg Pull, Control Balance e dezenas de outras que, se eu fosse você, daria uma pesquisada assim que terminar esse vídeo. O mais incrível é que, apesar de ter sido o pai da técnica que conhecemos hoje como Pilates, o método continuou se expandindo ao longo dos anos, como se estivesse vivo, graças aos seus seguidores. E atualmente, as suas 34 formas iniciais acabaram sofrendo diversas variações até alcançar os seus mais de 500 movimentos. Todos fiéis ao intuito inicial de Joseph, que era trabalhar o fortalecimento e alongamento muscular do corpo, ao mesmo tempo em que ajuda na sua flexibilidade e coordenação motora. No final das contas, podemos perceber que, além de ajudar aqueles que estão com algum tipo de debilidade, o Pilates é um ótimo exercício para aqueles que desejam melhorar o seu condicionamento físico também, trabalhar a sua postura, estimular a circulação, fortalecer a musculatura corporal, tanto do abdômen quanto do resto do corpo, gerar mais flexibilidade,
melhorar a sua coordenação motora, combater o estresse, aumentar a sua densidade óssea, contribuir com a mobilidade das suas articulações, tratar tensões e fadigas, ou até mesmo aumentar a sua capacidade respiratória e cardiovascular. Eu sou testemunha disso. Tá faltando você. E bom, se toda essa história e todos esses pontos positivos em destaque não forem o bastante para fazerem os seus olhos brilharem de empolgação quando o assunto for pilates ou atividade física, bem, eu não sei mais o que vai fazer. Ainda assim, eu fiquei muito feliz mesmo em poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês com uma história motivadora e realmente empolgante sobre uma técnica que, caso você queira, qualquer um de nós teria condições físicas de aplicar. Agora, se você gostou desse vídeo e quer ver mais temas como esse por aqui, de personalidades que mudaram o mundo e melhoraram a nossa vida com as suas descobertas e pesquisas, curta e deixa os comentários aqui. Temple. Vá pesquisar sobre essa mulher. Tem um vídeo dela rapidinho aqui no canal, é só você aguardar. Bem, eu tô ficando por aqui. Desejo para você tudo de bom. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo e aguarde, porque muito mais coisa interessante está vindo por aí, tá bom?